Bem-vindo e bem-vinda a mais uma live e o tema de hoje é como o impacto da obesidade nas doenças autoimunes. Você precisa entender de uma vez por todas como que a obesidade influencia diretamente nas doenças autoimunes, como que piora, como que ela pode piorar assim as doenças autoimunes. Às vezes você está procurando um tratamento para melhorar a sua doença autoimune, mas não está olhando para o seu corpo, não está olhando para outras questões que também influenciam diretamente no seu resultado. Bom, se você não me conhece, sou o Dr. Felipe Aragão, trabalho com medicina integrativa, nutrologia e endocrinologia. Meu objetivo aqui é trazer sempre conteúdo de qualidade para você conseguir ter autonomia sobre a sua saúde e conseguir ter a sua melhor versão. Bom, vamos lá. Antes de mais nada, o pessoal está chegando aqui. Uma boa noite para o Thiago, boa noite para Renata, boa noite, Tereza, boa noite, Grazi, boa noite, Neide, Cláudio e todo mundo que estiver entrando, são super bem-vindos e bem-vindas. Não esqueçam de compartilhar a live de hoje, que a live de hoje está realmente muito boa. Então vocês vão aprender muita coisa, vão sair daqui com conteúdo, vão sair diferente do que entraram aqui na live de hoje. Então sejam todos muito bem-vindos. Só me confirma antes da gente começar se o som tá legal para vocês, estão me escutando direitinho, para a gente começar a falar sobre o impacto da obesidade, do sobrepeso também nas doenças autoimunes. Lembrando que se você tiver qualquer dúvida, coloca na caixinha de pergunta. Tem uma caixinha de pergunta aqui, uma nuvenzinha, um ponto de interrogação. Coloca lá, facilita muito a gente conseguir conversar e depois eu vou responder aí as perguntas de vocês, certo? Quando a gente está falando, então, se a gente estiver falando sobre um assunto, fique à vontade, aí a gente pode, né, posso pincelar alguma coisa, só que se for uma dúvida que eu tenho que esmiuçar muita coisa, coloca na caixinha de pergunta melhor. Tem um aviãozinho aí do lado de vocês, aqui, normalmente aqui na parte de baixo, e clica nele e envia para pelo menos 2 pessoas que você sabe que vai se beneficiar aí com essa live de hoje. Bom, vamos lá. Então, hoje, mais nada, a gente está falando de obesidade, sobrepeso e doença autoimune. E a pergunta que vem é, o que é uma doença autoimune? Talvez você seja novo aqui e não conheça tanto, ou falaram que você tem uma doença autoimune e você está perdido, não sabe, né, realmente o que está acontecendo. E a questão é o seguinte, uma doença autoimune, ela está relacionada com um processo em que o seu sistema imunológico ele é disfuncional. Ele não funciona como deveria funcionar. Isso porque ele deveria apenas atacar vírus, bactéria, fungo, alguma toxina que tiver no seu corpo. E não o seu corpo. Ele é treinado para isso. Porém, a gente sabe que as doenças autoimunes, elas têm uma disfunção desse sistema imunológico. Então, ao invés de trabalhar dessa forma, o seu sistema imunológico com doença autoimune, ele não só ataca vírus, bactéria, fungo, mas também ataca um órgão-alvo. E é justamente o ataque desse órgão-alvo que traz grandes questões, grandes problemas. Quando a gente está falando de doenças autoimunes, a gente tem um órgão-alvo que vai ser o mais lesado. Então, por exemplo, se a gente tem artrite reumatoide, a articulação é destruída, é acometida. Se a gente está falando de Hashimoto, a tireoide é destruída. Se a gente está falando de uma doença de Crohn, o intestino, o trato gastrointestinal é destruído, uma retocolite também, uma doença celíaca, ou duodeno, enfim. Então, o que a gente tem que entender sobre as doenças autoimunes? O sistema imune, quando começa a ser ativado, ele vai atacar não só o que está causando o problema, mas também um órgão-alvo. Isso porque ele se confunde e ele acredita que o órgão-alvo é um inimigo. É algo a ter que se preocupar. Bom, e o grande objetivo aqui é entender como que a obesidade influencia na
doença autoimune, sobrepeso também. Isso é porque a gente vê cada vez mais, com o avançar dos anos, a gente vê várias e várias informações de que o aumento de doenças autoimunes vem aumentando, mas também o aumento da obesidade vem aumentando de forma drástica. A obesidade vem aumentando cada vez mais. E a obesidade aumentando cada vez mais é um grande problema, porque você já deve ter visto que todas as doenças que a gente conversar aqui, e não só aqui, todas as doenças que você pesquisar, você vai ver que tem relação com a obesidade. Ela sempre vai ser pior se você tiver sobrepeso ou obesidade. Então, se você quer melhorar a sua saúde, a primeira coisa que você tem que pensar é na perda de peso. Em manter o seu peso dentro da normalidade, com uma boa massa muscular, com pouca gordura. Esse é o grande ponto. Quando você está trabalhando dessa forma, o seu corpo começa a trazer benefícios para você. E a gente sabe que cada vez mais o número de obesos vem aumentando, o número de sobrepeso vem aumentando. A gente sabe que a pandemia foi um gatilho importante para as pessoas ganharem peso e até o momento as pessoas têm dificuldade em perder peso. Isso porque não sabe o passo a passo para o emagrecimento, que eu ainda vou passar aqui também mais para frente, não hoje, mas vou falar sobre o protocolo de emagrecimento que também ajuda. Mas o que eu preciso saber disso? Então hoje eu vou te passar como que o impacto, como que essa obesidade já vem crescendo ao longo dos anos, e aí você vai conhecer mais gente com obesidade e, consequentemente, mais gente com doença autoimune. Como que a obesidade e sobrepeso influencia na doença autoimune? Porque tem muita gente que não sabe disso. E eu quis fazer essa live justamente porque recentemente eu estava atendendo uma paciente minha aqui e ela, quando a gente estava discutindo, eu expliquei a importância e o impacto que tinha a obesidade, né? Então eu fiz essa live para ela na hora e ela falou, poxa, você deveria falar isso mais para os clientes, porque as pessoas não sabem. Eu, por exemplo, não tinha essa noção, não tinha essa dimensão do quanto obesidade e sobrepeso influenciariam na minha doença autoimune. E às vezes você está buscando a remissão de uma doença autoimune, está buscando melhorar seus sintomas, você está fazendo de tudo, mas você mantém acima do peso e mantém a obesidade. Isso vai trazer consequências para a sua saúde. Sabendo disso, a gente precisa entender, então, agora o que acontece e por que isso ocorre. Por que a obesidade influencia e de forma negativa as doenças autoimunes. Quando você aumenta a gordura no seu corpo, você entender que o tecido adiposo, ou seja, a gordura no seu corpo, ele é um órgão que produz citocinas inflamatórias, mensagens para o seu corpo de inflamação. Então ele vai produzir lá algumas moléculas, por exemplo, TNF-alfa, interleucinas, enfim, que vão dar informação para o corpo para causar inflamação. Então, o tecido adiposo, ele já produz inflamação sem você ter a inflamação. Entende o que eu estou falando? Olha esse detalhe. Vamos supor que fosse possível você zerar toda a inflamação do seu corpo por meio de outros gatilhos que a gente já fala. Por exemplo, alimentação, por exemplo, sono ruim, enfim. Você conseguisse tirar toda a inflamação do seu corpo. O que vai acontecer? Você ainda tem excesso de peso, você vai ter o tecido, a gordura produzindo inflamação. Então, esse é um ponto super importante. Se você tirar toda a inflamação do seu corpo e deixar tecido adiposo ainda em grande quantidade, você vai ter inflamação. E essa inflamação vai trazer prejuízos. Por quê? Porque essa gordura que vai produzir inflamação, você vai ter naturalmente consequências. Você vai começar a gerar uma inflamação a nível geral do seu corpo. Ela tem uma inflamação local, a gordura, mas ela vai começar a ter uma ação sistêmica. E aí dá o que a gente chama de inflamação de baixo grau. A inflamação de baixo grau é aquela inflamação que fica por muito, muito tempo e você não tem necessariamente um sintoma de inflamação.
são sintomas meio inespecíficos de inflamação. Por exemplo, pode ser um cansaço, uma perda de cognição, dores no corpo, demora para se recuperar depois de um exercício físico, alguma coisa nesse sentido. Mas algo que você não consegue pontuar, algo que parece que é a rotina, entende? E o que acontece? E agora vem o X da questão. Quando a gente está falando de doença autoimune, a gente está falando de um sistema imunológico disfuncional. E quando eu quero melhorar a doença autoimune, qual que é o nosso objetivo dentro disso? É fazer com que o sistema imunológico seja equilibrado e que eu diminua o estímulo a esse sistema imune. O que mais estimula o sistema imunológico a superativado? Inflamação. Então, se eu causo uma inflamação no corpo exagerada, eu vou ativar mais o meu sistema imunológico, que eu pioro a doença autoimune. Então, a partir do momento que eu tenho o tecido adiposo, que é a gordura, produzindo mais inflamação e causando uma inflamação sistêmica, eu vou estimular mais o meu sistema imunológico e, com isso, eu vou fazer com que ele tenha mais chance de atacar o meu órgão-alvo dentro da minha doença autoimune. E com isso, o que traz o impacto? Começa a piorar todas as doenças autoimunes. Todas as doenças autoimunes pioram com o ganho de peso. Então, se você está acima do peso, você precisa perder peso de forma eficiente. E esse é o X da questão, porque poucas pessoas sabem trabalhar com emagrecimento e com doença autoimune. Muitas pessoas, porque se você for num local comum, vão te restringir calorias e não vão entender o processo autoimune, que tem relação com a alimentação, o tipo de alimento que você vai ingerir, tipo de sono, enfim, o tipo de exercício e tudo mais. Então é super importante a gente saber disso e ter essa informação. Isso melhora muito e traz muita clareza para a gente do que a gente vai precisar daqui para frente. Então, se a gente quer melhorar uma doença autoimune e eu tenho excesso de peso, eu já tenho que pensar nessa questão. Até aqui tudo bem, pessoal? Eu falei bastante, falei durante aí 15 minutos e a gente tá... eu não deixei vocês falarem. Então, quero ver se vocês estão aqui presentes ou não, né? De repente eu tô falando sozinho. Então, vamos lá. Então, obesidade e doença autoimune. Isso tem que ficar claro. Isso tem que ficar bem claro para vocês. A gente tem que entender que obesidade e que doença autoimune tem relação. Tem que saber disso, pessoal. Tem que saber. Por quê? Porque aí você vai entender por que você não está chegando na sua remissão. Às vezes você vai ser avaliado e você tem uma composição corporal muito ruim, com muita gordura, o que vai piorar a sua doença autoimune. Como assim, Felipe? Simples. Se você tem Hashimoto, por exemplo, você vai ser talvez seja mais difícil do seu hormônio tiroidiano que você usou para tratar um hipotiroidismo causado pelo Hashimoto, o hormônio seja mais difícil de ter eficiência. Altera o metabolismo. Você vai deixar um metabolismo mais lento pelo próprio tecido adiposo. Pela inflamação que o tecido adiposo causa, você converte menos T4 em T3. Então você vai ficar com mais sintomas do Hashimoto. O Hashimoto ele vai ser mais estimulado e vai ficar mais ativo, o que gera mais resistência insulínica. E resistência insulínica também gera mais inflamação. Então, um ciclo vicioso aí. Vai diminuir a absorção do hormônio tiroidiano, diminui a absorção de vitaminas e minerais. Você diminui, por exemplo, vitamina D ativa, você deixa a vitamina D muito mais... A vitamina D é solúvel em gordura. Então, quando você tem mais gordura, você não deixa ela ativa, ela fica aprisionada no sistema, no tecido adiposo, na gordura. Então, isso traz diversas questões para a pessoa. Se ela quer melhorar, né, se ela quer ter mais, vamos dizer assim, mais saúde, ela precisa perder gordura tendo doença autoimune, porque aí ela vai ter mais vitamina D disponível. E essa vitamina D mais disponível,
equilibra o sistema imunológico, o que melhora qualquer tipo de doença autoimune. A doença autoimune ela vai ser beneficiada com uma vitamina D mais alta. Só que se você deixa ela armazenada no seu tecido adiposo, muda tudo. Se você tem artrite reumatoide, você tem obesidade, você está com sobrepeso, você vai sobrecarregar a sua articulação. Então, não só o seu sistema imunológico está agredindo a sua articulação, como o impacto, o peso que você tem sobre a sua articulação aumenta. O que isso gera? Mais dor articular. E aí, obviamente, que a inflamação também, ativando mais o sistema imunológico, acelera o processo de desgaste, de degeneração da sua articulação. Quer ter uma artrite reumatoide um pouco mais tranquila, sem dores, você precisa de inflamar. Como você vai desinflamar se você está acima do peso? Você vai continuar inflamado. Então é importante fazer um tratamento correto para perda de peso, quando a gente está conversando sobre doenças autoimunes. O lúpus, a mesma coisa. Se você falar por exemplo, doença de Crohn, retocolite, que são doenças autoimunes que estão relacionadas com que atacam o intestino, também você vai diminuir a absorção, você vai inflamar, você vai agredir mais a parede intestinal. E isso é um super conteúdo que eu estou te passando, porque muda tudo. Você começa a pensar que, opa, não é questão só, eu estou bem com o meu peso. Será que seu peso está influenciando na doença que você tem ativa e você está querendo tratar? Às vezes você está utilizando medicações fortíssimas para controlar o sistema imunológico, para fazer com que o sistema imunológico fique quieto. E sua doença autoimune tente entrar em remissão. A que custo? Cada vez mais você vai usar mais medicamentos, dosagens cada vez maiores. É isso que você está buscando? Ou será que você quer usar a menor quantidade de medicação possível com a melhor eficiência? Para você ter eficiência das medicações, você vai precisar perder peso. E aí vem os benefícios de se perder peso quando você tem doença autoimune. Quando você tem doença autoimune e você perde peso, você vai ver que diminui a inflamação, porque eu falei que o tecido gorduroso produz inflamação sozinho. E aí, essa inflamação diminui se você perder o peso, porque você diminui o tecido gorduroso. E aí você diminui a produção de inflamação. Se diminui a inflamação, eu vou ter um menor estímulo, uma redução no estímulo do sistema imunológico. E o sistema imunológico menos estimulado é menos agressão ao seu órgão-alvo. E não só isso. Quando você for ver, você vai ver que você vai ter uma eficiência, uma eficácia do seu tratamento medicamentoso que você está fazendo com o seu médico muito maior mesmo. Tem muita gente que eu recebo que às vezes está tomando 3, 4 classes de medicações para doença autoimune e conforme vai perdendo peso, a gente começa a ter uma redução das medicações, por exemplo, na artrite reumatoide. O hormônio tiroidiano ele começa a ter mais eficiência e aí você ajusta, você consegue equilibrar o hipotiroidismo, você consegue reduzir os anticorpos, tudo isso por quê? Porque o próprio ganho de peso traz problemas para quem está com doença autoimune. Então, quer melhorar a doença autoimune, tem que passar pelo processo de emagrecimento. E quer reduzir o número de medicações, tem que passar pelo processo de emagrecimento. Porque o corpo mais inflamado faz uma medicação ser menos eficiente. E a medicação menos eficiente, na maioria das vezes, o médico convencional vai falar o quê? Vamos aumentar a dose porque não está funcionando. E não vamos emagrecer porque você está inflamado demais a ponto da medicação não fazer o efeito. Essa questão tem que ter clareza para vocês, pessoal, porque faz muita diferença na vida. Muitas pessoas não querem tomar medicação e ficam perdidas com isso. Quando você começa a reduzir a inflamação, você começa a ver que o hormônio tiroidiano funciona melhor, você começa a ver que as medicações funcionam melhor. Até
tem pacientes que precisam sim utilizar os biológicos imunossupressores. Só que às vezes você vai utilizar uma dose muito menor, mas muito mesmo, às vezes 1/5 da dose, vamos dizer assim, porque você perdeu peso, porque você conseguiu ter resultado, entendeu? Isso é super importante. Se vocês não entenderem isso, você começa a ficar num estado meio que assim, desesperador, porque você começa a ficar angustiado, você não consegue resolver o seu problema. Quando você perde peso, você vai diminuir a sobrecarga na articulação. Por quê? Porque isso daí favorece demais você poupar a sua articulação para que ela tenha um desgaste mais lento, entende? Então, quando a gente está falando de doença autoimune e obesidade, a gente tem que saber desse impacto. A gente não pode ficar simplesmente achando que o resultado de uma remissão vem apenas com uma alimentação ok e manter o peso ruim. A gente precisa perder peso, dependendo do quadro. Precisa melhorar a composição corporal. E lembrando, obviamente, quando você perde peso também, você vai diminuir o risco de diabetes tipo 2, você vai reduzir o risco de pressão alta, você vai reduzir o risco de todas as doenças que a gente falou lá atrás que a obesidade causa, que a obesidade é o fator de risco principal, você vai ver redução disso. Você pode parar de ficar tomando remédio para pressão, pode parar de tomar remédio para diabetes, você começa a ter resultados, você começa a ter qualidade de vida. E a gente, por exemplo, aqui, se você tem artrite reumatoide, aumenta muito o risco cardiovascular, assim como a parte da psoríase. Se você tem psoríase, aumenta o risco cardiovascular. São duas doenças que estão relacionadas com o aumento de risco cardiovascular. Se você perde peso de forma eficiente, você tem proteção cardiovascular. Você melhora a sua saúde cardiovascular. Então pense, além de melhorar a doença autoimune, você também tem um benefício, uma proteção para o seu coração. Isso é super importante. Então tem vários benefícios. Fora que você vai sentir mais disposta, você vai diminuir o estresse, porque você vai estar muito mais feliz com o seu peso. E obviamente que isso traz um bem-estar. Não tenha dúvida, quando você está com o peso que você quer e está adequado à sua composição corporal, você olha para o espelho e você se sente poderosa. Você olha para o espelho e você pode vestir a roupa que você quer. E você não é vestida por uma roupa, você veste aquela roupa que você quer. Então são coisas diferentes. Entende? Isso é super importante você saber. Antes da gente... Como que a gente vai fazer isso, obviamente? Vamos ler algumas coisinhas aqui que eu vi que a Juliana Mendes falou assim, ó. Por aqui se foi 7 quilos após o início da dieta para Hashimoto. Exatamente. Então, quando você atua com a dieta certa, tendo doença autoimune, você perde peso. E por isso que eu te falei, quando tem doença autoimune, se a gente atua apenas buscando perder peso a qualquer custo, você vai ver que não vai ser a melhor coisa, entendeu? A Rê tá aqui também, um beijão para você, Rê. Falou que viu isso na prática, exatamente, com ela a gente perdeu... Quantos quilos foram, Rê? Me recorda aqui, foram 7 ou 10, não lembro. Depois você me passa aqui que eu tô lendo as mensagens. Ó, olha a Dani falando aqui, ó, tomava pregabalina, perdeu 28 quilos e não toma mais nada, exceto suplementos. Top, Dani, parabéns. Mais uma prova viva aí para vocês, entendeu? Aqui, ó, a Dani fez uma pergunta aqui embaixo. Doutor, comer 20 ovos por dia, precisa tirar a gema? Para que você vai comer 20 ovos por dia, meu? E outra, você vai tirar a gema? Isso é um absurdo você tirar a gema. Você tiraria a clara, entendeu? Porque a clara é alergênica. Mas enfim, também não vou... Com 20 ovos, com essa quantidade de ovo, mesmo que fosse qualquer outro tipo de alimento, a chance de você desenvolver perder a tolerância a esse alimento e ter reação alimentar é grande. 20 ovos por dia não faz sentido nenhum. Enfim. Aí, ó, a Renata acabou de falar aqui pra gente, ó, menos 10 quilos. 10 quilos, pessoal, também ajustando a alimentação, fazendo tudo que tem que ser personalizado, enfim.
perdendo peso e melhorando a doença autoimune, tá? Então, o que a gente precisa entender? Aqui, ó, a Rebeca mandou aqui, ó, eu estava acima do peso pela primeira vez, iniciei uma dieta com frutas, verduras, pouco carboidrato, comecei a beber água e perdeu 12 quilos. Show de bola! O que a gente precisa entender aqui? Personalizar tratamento. Isso você vê que cada um fez uma coisa e deu certo. Então, é tudo igual para todo mundo? Não, é personalizar. Personalizar e entender o contexto de cada um. Tem pessoas que vão precisar mexer só na alimentação. Tem pessoas que não vão conseguir apenas com a alimentação. Em todos os sentidos. Como que a gente vai fazer para melhorar a doença autoimune e conseguir perder peso? Alimentação personalizada, de acordo com o seu tipo de doença autoimune. Atividade física regular, isso é fundamental para estimular o sistema imunológico e fazer com que ele tenha equilíbrio. Qualidade de sono. Sono é fundamental para quando você quer perder peso, pela otimização hormonal, junto com a atividade física, mas também pelo controle imunológico que se dá quando você dorme adequadamente. Fala a parte do estresse também, né? Então, estresse controlado, emoções, isso também impacta muito, muito, muito. Quando a gente está falando disso aqui, junto com otimização de vitaminas, de hormônios e minerais, então, que eu falei para vocês, como está o nível de vitamina D, como está a saúde tiroidiana, os níveis de insulina, super importante, picos de insulina pioram as doenças autoimunes em todos os aspectos. Qualquer doença autoimune piora quando se tem pico de hormônios inflamatórios, por exemplo, insulina, por exemplo, quando você tem pico de estrogênio, isso pode piorar. Quando você tem pico de cortisol, isso pode piorar. A gente precisa entender sobre isso. E a gente tem que entender que quando você tem excesso de peso, você produz muita inflamação. Então você precisa perder peso. Não adianta você só dormir bem. Se você não come direito e se você não faz atividade física, e você dificilmente vai perder peso tendo doença autoimune. E o que acontece? Você vai se frustrar. A gente precisa entender que pessoas vão ter, além disso, tem pessoas que vão sim precisar de medicações, e eu não vejo problema algum nisso. Eu falo que aqui a gente preza pela medicina integrativa e não alternativa. Eu não vejo medicação como algo ruim, mas eu vejo como a medicação desnecessária como algo sendo ruim. Então é importante a gente entender toda a questão integrativa e entender nesse cenário como que reduzir o número de prescrições medicamentosas. Então, diminuir a quantidade de medicamento é o principal. A gente usar a medicação de forma desnecessária não faz sentido. Então, quando a gente usa desnecessariamente uma medicação, quando a gente está querendo tratar a doença autoimune, que ela está ativa e muito agressiva, e eu estou em excesso de peso, e aí, ao invés de usar uma medicação para perder peso, eu estou usando uma medicação para tratar a doença autoimune, sendo que a doença autoimune sofre influência do excesso de peso. Olha só como que é impactante essa informação. Às vezes você está utilizando a medicação para a questão errada, você está tratando o sintoma e não a causa. Entende? Então, o que eu quero dizer com isso? A gente trabalhar de forma personalizada. Entender que perder peso é fundamental para você chegar à remissão da sua doença autoimune. É um dos grandes passos que você tem para realmente conseguir perder peso de forma adequada e, obviamente, com isso, ter mais saúde e sentir melhor, mais disposto, enfim. Então, a gente fecha essa quando a gente fala de obesidade, de sobrepeso, o que a gente tem que levar em consideração é isso. Que não é brincadeira, não é algo para a gente falar assim, deixa para lá, ou o corpo é meu, então pronto, eu vou ficar assim, porque eu não tô incomodado, não é questão de você se sentir incomodado ou não, é entender o que a obesidade e o sobrepeso geram de impacto negativo na sua doença, é entender que sim, se você estiver com sobrepeso, se você estiver com obesidade, mesmo que você esteja bem com seu peso, você vai piorar essa doença autoimune que você tem. Então, perder peso é fundamental. Perder peso de forma adequada,
forma que você tenha um acompanhamento para que com isso você tenha resultado eficiente. Entender que o seu metabolismo às vezes fica lento, não porque a sua tireoide está acometida, mas às vezes porque você está com deficiência de vitaminas e minerais que participam diretamente desse metabolismo. E a partir daí você começa a perder peso de forma mais eficiente, você começa a ver que a sua doença autoimune começa a diminuir a agressão, você começa a ver que o número de medicações que você estava tomando se reduz, né? E o número reduziu porque você conseguiu desinflamar o corpo. E aí, quando você desinflama, você aumenta a eficiência metabólica do seu corpo. O que é isso? A eficiência metabólica do corpo é a capacidade que seu corpo vai ter de metabolizar uma medicação, de excretar uma medicação, de jogar a medicação no lugar certo, ou no suplemento, a mesma coisa. Isso faz com que você tenha mais resultado. Essa eficiência metabólica só se dá quando você consegue perder peso. Tá bom? E para finalizar, a Catiane está perguntando aqui, o jejum ajuda? Ajuda, é uma ferramenta ótima. Pelo menos 12 horas de jejum já ajuda a saúde intestinal. O intestino, 80% do sistema imune está localizado no seu intestino. E seu intestino só vai ter saúde se ele realmente conseguir ter dentro desse processo folga, né? Então o jejum de 12 horas ajuda pra caramba, mas quando a gente está falando de jejum para emagrecimento, a gente pensaria em 16 horas. E aí, óbvio, não pular o café da manhã é a melhor estratégia, mas pular talvez uma refeição noturna. E aí depois a gente pode falar sobre isso também, né? A questão do jejum intermitente. É uma estratégia dentro do emagrecimento. São várias ferramentas que a gente tem para perda de peso. A gente só tem que achar o que é a parte, vamos dizer assim, personalizar o tratamento para que o paciente tenha adesão, para que você tenha adesão. Não basta só ter o tratamento top e você conseguir ter adesão. Quanto mais você aprender como manter o peso, como você fez para perder peso, mais você consegue manter o peso perdido. E para isso acontecer, você precisa também entender a sua alimentação e etc. Tá? Então é isso que a gente ia falar. Acho que fica de mensagem se você tem doença autoimune e está acima do peso, procure ajuda para você perder peso de forma eficiente, porque isso vai te ajudar a controlar melhor a sua doença autoimune e também a você ficar, além desse controle, né, do sistema imunológico, você vai ver a eficiência das medicações serem maiores e até mesmo você entrar em remissão muito mais rápido do que se você estiver acima do peso. Lembra também, para finalizar, que sim, se você está com sobrepeso e obesidade, pelo fato só da gordura que está no seu corpo produzir inflamação sozinha, a chance de você ter uma doença autoimune mais grave e mais difícil de ser tratada aumenta. A chance é muito maior. Então procura um tratamento eficiente para você perder peso, otimizar suas vitaminas e minerais e com isso viver a melhor versão da sua vida e você poder curtir tudo que a vida tem para te oferecer. Tá bom? Um beijo no seu coração. Fique com Deus. A live vai ficar gravada, então não esqueça de compartilhar com todas as pessoas que você gosta e sabe que vai se beneficiar com esse conteúdo, com essas informações que eu passei para vocês, tá bom? Um beijo no coração, se cuida!